E aí pessoal, beleza? Igor Neuberger aqui. Hoje vamos iniciar nosso primeiro vídeo sobre a parte de análise estrutural que eu vou lançar aqui no canal. Antes focamos muito na parte de concreto armado, agora vamos voltar, dar um passinho atrás e falar sobre análise estrutural. Esse conteúdo, esse exercício e tudo mais é baseado nesse livro aqui de análise estrutural do Aslan Kassimali. Inicialmente, nós começaremos ali com a parte de reações de apoio, depois traçado de diagrama, depois estruturas hiperestáticas e assim por diante. Então vamos relativamente devagar até a gente conseguir construir todo esse conhecimento, certo? Então, vamos lá. Basicamente, o que nós temos que fazer aqui é calcular as reações de apoio desse exercício. Esse exercício aqui está lá no capítulo 3 desse livro que eu acabei de mostrar para vocês. Quando a gente precisa calcular uma reação de apoio, aqui já tem algumas coisas que podem assustar, né, de repente, mas a gente vai fazendo bem passo a passo. O que a gente tem que fazer? A primeira coisa é saber se essa estrutura ela é estaticamente determinada. A gente sabe aí, quem já está num curso de engenharia civil, ou quem não está também não tem problema, mas nós temos três equações básicas da estática, que é essa aqui, ó. Somatório das forças horizontais tem que ser igual a zero. Somatório das forças verticais tem que ser igual a zero. E o somatório de momentos fletores em torno de um determinado ponto tem que ser igual a zero. Se essas três equações são satisfeitas, significa que a minha estrutura ela está estática, ela está parada. Se o somatório de forças verticais não for igual a zero, por exemplo, a minha estrutura ela vai estar voando, ela vai estar infinitamente se movimentando, porque ela não está em equilíbrio. Mesma coisa, minhas forças horizontais não são igual a zero, significa que a minha estrutura ela está em movimento. Se os meus momentos não forem igual a zero, significa que a minha estrutura está girando. Então, assim, são as três coisas básicas que a gente precisa que seja satisfeito para a estrutura estar estática. Tendo essas três equações, a gente precisa saber então agora se com elas eu consigo encontrar todas as reações da minha estrutura. Então, vamos olhar essa estrutura aqui, por exemplo. No lado da esquerda, eu tenho um apoio móvel. O que é um apoio móvel? Imagina que isso aqui é um carrinho, está apoiado aqui sobre duas rodas. Então ele consegue se movimentar nesse sentido. O que ele não consegue é ir para baixo ou para cima. Isso ele não consegue. Mas ele consegue se movimentar na direção do carrinho. Ele consegue fazer esse movimento ou para cá ou para lá, certo? Isso é um apoio móvel, o que a gente chama também de apoio de primeiro gênero. Além disso, nós temos nessa estrutura um apoio fixo, certo? Ele está fixo aqui. O que significa um apoio fixo? Ele não pode ir nem para um lado nem para o outro. Ele não pode ir nem para cima nem para baixo. Só que, por outro lado, digamos que essa barra aqui, ó, ela consegue girar em torno desse apoio. Eu conseguiria pegar essa barra e girar ela nessa direção assim, ó, em torno daquele ponto fixo. Então, ele não permite nenhuma translação, né? Nem horizontal, nem vertical, mas ele permite rotação. Isso é um apoio de segundo gênero, certo? Então, apoio de primeiro gênero foi o primeiro que eu falei. Apoio de segundo gênero é esse que eu acabei de falar. E tem o terceiro que não está nessa estrutura, mas que vale a gente falar também, que é o apoio de terceiro gênero, que é o engaste. O que o engaste faz? Ele não permite translação horizontal, ele não permite translação vertical e ele também não permite nenhum tipo de rotação, nem para um lado nem para o outro. Esse é o apoio de terceiro gênero, tá? Não está nesse exercício, mas é importante a gente saber. Então, olhando novamente esse exercício, nós temos um de primeiro gênero aqui e um de segundo gênero aqui. Lembra que eu falei que o de primeiro gênero ele não permite translação?
Então isso significa que bem aqui, ó, eu tenho uma reação que eu vou chamar aqui de uma reação RA. Digamos que aqui seja o ponto A. Eu vou ter uma reação RA. Uma coisa importante. A reação, ela sempre é perpendicular à linha do apoio. O que isso significa? Se meu apoio está nessa linha, a minha reação ela vai ser perpendicular, ou seja, vai fazer um ângulo de 90 graus com a linha do meu apoio. Beleza? Então eu tenho uma reação RA vinda deste apoio. E no meu ponto B, eu tenho uma reação perpendicular também à linha do apoio, né? A linha do apoio está aqui. Uma reação R, deixa eu afinar essa letra, RB Y, na direção Y, e eu terei uma reação RBX. Porque lembra que esse apoio é de segundo gênero, então ele vai ter duas reações. Ele não permite nem translação vertical, nem translação horizontal. Então, o que ocorre aqui nessa estrutura? Ela tem dois apoios, né? O apoio A e o apoio B. E essa estrutura, destes dois apoios, tem três reações de apoio. RA, RBX e RBY. E a partir disso, nós temos então três reações e três equações. Se o número de reações for igual ao número de equações, significa que a minha estrutura ela é estaticamente determinada. Então eu consigo calcular ela com as equações da isostática. Ou eu posso dizer que essa estrutura ela é isostática. Ela é possível de ser calculada a partir apenas dessas três reações, sem ter que aplicar a parte de teoria das estruturas, método de deslocamentos, método das forças e tal. Então é uma estrutura relativamente mais simples. Depois que a gente define, então, o número de equações e o número de reações, e é estaticamente determinada, ok? Primeiro passo. O segundo passo é nós montarmos o diagrama de corpo livre. Aqui eu já tenho o diagrama de corpo livre montado. Eu tenho a minha reação RA, certo? Que está apontada aqui nessa setinha. Essa reação ela tem uma certa inclinação em relação ao nosso eixo cartesiano, XY aqui. E essa inclinação ela está dada por esse ângulo aqui, ó, tá? Então eu tenho 3 numa direção, 4 numa direção. Eu tenho um ângulo de 90 graus. Isso aqui é uma notação comum nos livros americanos, né? Se eu fizer um Pitágoras aqui, ó, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, olha lá, ó, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, e a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, certo? A hipotenusa é então a raiz, o quadrado que está de um lado passa do outro lado como uma raiz, 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16. H é igual a raiz, H é hipotenusa, 9 mais 16, 25, raiz de 25 é 5. Então eu sei que esse lado aqui, ó, vale 5, tá? Essa é a notação dos livros americanos. Ao invés de trazer os graus, que a gente é mais acostumado, né, aqui no Brasil, eles trazem um triângulo. E daí desses triângulos a gente consegue tirar os graus. Então imagina que eu tenho esse triângulo aqui, né? 3, 4 e 5. E ele simplesmente rotacionou esse triângulo 90 graus, ó. Eu pego esse triângulo que está aqui e giro ele 90 graus. O 4 que estava na horizontal vem para a vertical. O 3 que estava na vertical vem para a horizontal. E a hipotenusa que estava aqui veio para cá. É simplesmente isso que ele fez em relação a esse triângulo aqui, certo? Para mostrar aqui no diagrama de corpo livre.
Poderia ter deixado do jeito que estava antes? Poderia, mas é porque assim facilita, tá? É porque a hipotenusa já está na mesma... Está alinhada com o sentido da força. Essa outra força aqui de 54 kN, ela já está inclinada a 60 graus, continua aqui. Inclinada a 60 graus com a horizontal. Onde eu tinha meu apoio BX, BY, ele colocou aqui as reações. Aqui ele não colocou RBY, RBX igual eu tinha colocado, colocou só BY e BX. Reação vertical e reação horizontal. E aqui eu tenho a minha força de 27 kN na ponta. O que é o diagrama de corpo livre? Você copia as forças e coloca as reações de apoio. É simplesmente isso. Veja que as cotas aqui, ó, 3 metros aqui, 3 metros aqui e 1,5 metro aqui, continuam iguais. Esse diagrama de corpo livre, ele é importante, tá? Porque ele tira informações desnecessárias e a gente consegue, com facilidade, enxergar o que está ocorrendo na minha estrutura. É mais fácil. Eu vou refazer aqui, porque esse que eu faço aqui no quadro, eu consigo copiar e colar, tá? Então, aqui eu tenho 54 kN, aqui eu tenho 27 kN, aqui eu tenho minha reação RA, e bem aqui no meu ponto, aqui é meu ponto A, bem aqui eu tenho meu ponto B, e eu tenho aqui a minha reação BX e a minha reação BY. BX e BY. Gosto de colocar mais assim. Tá. Ficou no mesmo lugar, né? Então, RA, reação B. Oxi. Reação B. Y. E aqui, reação BX. Esse é o diagrama de corpo livre. Deixa eu ver se eu não esqueci nenhuma força. Não, o que eu esqueci foi só as cotas. Então aqui 3 metros. Aqui 3 metros. Aqui 1,5 metro. Ângulo de 60 graus aqui. Força de 27 kN. Beleza. E aqui o triângulozinho, né? Vou colocar o triângulozinho aqui de outra cor. Triângulozinho 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Ok. Então, com esse diagrama de corpo livre, a gente pode agora começar a aplicar as nossas 3 equações da estática para encontrar essas reações, essas incógnitas. Uma coisa importante, interessante, que a gente pode observar. A gente sempre tem que tentar eliminar o maior número de reações possível. E na grande maioria dos casos, a primeira equação que a gente vai aplicar é a de somatório de momentos. Somatório de momentos em torno de algum ponto tem que ser igual a 0. Geralmente, sempre essa é a primeira equação que se aplica, tá? E eu tenho que tentar eliminar o maior número de equações possível. Vocês lembram que momento, por definição lá de física, é igual a uma força vezes uma distância? Então, sempre que minha distância for 0, eu não tenho momento, certo? Porque mesmo que eu tenha uma determinada força, se eu multiplicar por 0, meu momento vai ser 0. Então, se eu olhar para essa equação aqui, para esse diagrama de corpo livre, se eu aplicar o somatório de momentos em torno desse ponto B aqui, ó,
Qual é a distância da minha força RBX até meu ponto B? É zero, porque a minha força age exatamente no ponto B. Qual é a distância da minha força RBY até o ponto B? É zero também, porque a minha força age exatamente no ponto B. Então, se eu fizer o somatório de momentos no ponto B igual a zero, eu elimino. Não é que eu elimino, eu não preciso levar em conta nem essa incógnita. Eu fico apenas com uma, que é o RA. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o somatório de momentos em torno do ponto B tem que ser igual a zero. Então vamos lá. Ó. Somatória. Deixa eu colocar. Somatória de momentos em torno do ponto B tem que ser igual a zero. Coisas importantes. Notação. Se a estrutura gira no sentido anti-horário, ela é positiva. Se ela gira no sentido horário, ela é negativa, tá? Os momentos. A força sempre é positiva para cima e negativa para baixo. E horizontal é positiva para a direita e negativa para a esquerda. Beleza? Notaçãozinha que a gente utiliza aqui. Vamos começar com somatória de momentos em B igual a zero. Eu vou pegar a partir desse ponto e vou analisando da esquerda para a direita a minha estrutura para levar em conta todas as forças que ocorrem nela. Observem aqui, ó, que eu tenho uma força RA que está inclinada com esse ângulo aí em relação à minha estrutura. Se eu colocar aqui, decompor essa força, eu vou ter uma componente aqui, que eu vou chamar de RAX, e eu terei uma componente aqui, ó, RAY. Se eu decompor essa força. O que ocorre? A componente dessa força que está na horizontal, ela não gera momento fletor sobre o ponto B. Por que ela não gera momento fletor sobre o ponto B? Porque eu só gero momento fletor em alguma coisa quando a minha força está num sentido e a minha distância está em outro sentido. Deixa eu explicar isso melhor aqui. Imagina que eu tenho aqui o meu ponto B e eu tenho uma força aqui, ó, de 10 kN. E aqui uma distância de 1 metro. Se eu fizer o somatório de momentos em torno de B, o que eu terei aqui? Ó? Eu vou ter uma força que está no sentido vertical, 10, que tende, imagina que a minha estrutura está fixa nesse ponto aqui, por um parafuso, mas é um parafuso que permite a estrutura rotacionar assim. Ó. Imagina que aqui meu ponto B é essa mão, está fixo por um parafuso fincado aqui, ó, e é como se fosse uma chapinha, e ela permite essa rotação. Então, se ela permite a rotação e minha força age aqui, ó, de 10 kN, em que sentido a minha estrutura vai girar? A minha estrutura vai girar no sentido horário, certo? Sentido horário. Então, o sentido horário é negativo. Então, eu vou ter menos 10 vezes 1, que é a minha distância. Que isso aqui vai dar menos 10 kN vezes metro. Observe uma coisa, ó. A minha força ela está no sentido vertical. A minha distância está no sentido horizontal. São perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus entre si. Isso já é momento fletor. Se a minha força estivesse aqui, (10 kN), na horizontal, minha força agindo na horizontal,
e a minha distância do ponto de aplicação da força até o meu ponto B também é horizontal, ou seja, são paralelos, isso não gera momento fletor, ok? Então, o momento fletor sempre é força num sentido, distância no outro sentido. Se eu tivesse força na horizontal, a minha distância teria que ser na vertical, ok? Isso é muito importante. Esse vídeo eu estou sendo muito explicativo, muito básico, porque eu não sei o nível de conhecimento que vocês têm sobre esse assunto. Então eu quero começar do básico mesmo. Então vamos voltar ao nosso exercício. Diante dessa explicação, a minha força RAY, ela não gera momento fletor sobre o meu ponto B. Por quê? Porque elas estão paralelas. A distância de 6 metros que eu tenho aqui, ó, 3 mais 3, é paralela ao sentido de aplicação da minha força. Então, o que eu vou ter aqui, na verdade, é só a componente vertical. Ó. Esse componente vertical aqui, ele gera momento fletor sobre o meu ponto B. Por quê? Porque a força está nesse sentido e a distância está nesse sentido. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver. Deixa eu tirar esse aqui. Somatório. A gente está demorando, né? Mas é porque tem muita coisa básica para explicar. Somatório em torno de B tem que ser igual a zero. Então, eu vou começar ali, ó. Imagina que tem um parafuso prendendo essa minha estrutura bem aqui no meu ponto B. Bem aqui, ó. Imagina que essa canetinha é a minha estrutura e o ponto B é aqui onde eu estou segurando ela. A força RAX age nesse sentido, ó. Então, ele vai gerar a estrutura no sentido anti-horário. Desculpa, horário, sentido horário. Se gira no sentido horário, o sinal é negativo, ok? Então eu vou ter menos, vou colocar uma setinha aqui, menos RAX vezes a distância. Qual é a distância do RAX até o ponto B? 6 metros. Agora, que outra força que eu tenho? Eu tenho a RAY, não entra, né? Já expliquei o porquê. Eu tenho essa força aqui, ó, de 54 kN, tá inclinada. Essa força de 54 kN, ela também se decompõe numa componente vertical e numa componente horizontal. Qual delas gera momento? Pergunta. Só vai gerar momento fletor a componente vertical, porque a componente vertical é paralela a essa distância de 3 metros que eu tenho aqui, ó. Desculpa, perpendicular. Ela é perpendicular a essa distância de 3 metros. Então, apenas a componente vertical gera momento fletor. Diante disso, a componente vertical aqui, ó, ela faz com que minha estrutura gire em que sentido? A componente vertical está de cima para baixo. Se o meu ponto B está fixo aqui, ó, e eu vou aplicar uma força decomposta ali desses 54 kN, ela vai gerar minha estrutura assim, ó, no sentido anti-horário. Então é positivo. Então, mais 54 vezes seno ou cosseno de alguma coisa, já explico qual que vai ser, vezes a distância de 3 metros, vezes 3. Que outra força que aparece? Já já eu explico o seno ou o cosseno. A minha componente RBX não gera momento, por quê? Porque a distância é zero. RBY não gera momento porque a distância é zero. Então, eu simplesmente ignoro elas. Poderia até escrever mais RBX vezes zero, mais RBY vezes zero, mas não tem motivo, né? Porque multiplicou por zero vai dar zero. Mais ou menos, eu vou ter que ver o sinal, essa força é de 27 kN. Então veja aqui, ó, minha estrutura está fixa no ponto B com um parafuso que permite rotacionar. A minha força está assim. Ela gira a minha estrutura no sentido horário.
Então, é menos 27 vezes 1,5. Isso aqui tem que ser igual a 0, tá? Levei em conta todas as minhas forças. Agora, só falta eu explicar para vocês se eu vou utilizar o seno ou o cosseno aqui onde eu deixei marcado em amarelo. E tem um macete muito bom para você não errar essa parada. Que é assim, ó. Eu vou ter uma componente vertical. Eu vou ter uma componente horizontal. Qual é a componente que eu quero saber o valor dela aqui? É a minha componente vertical, porque é apenas a componente vertical que gera momento. Essa componente vertical, ela está com o ângulo de 60 graus ou sem o ângulo de 60 graus? Ela está sem o ângulo de 60 graus. Se o ângulo de 60 graus estivesse aqui, ó, se aqui fosse 60 graus, ela estaria com o ângulo de 60 graus. Mas não, ela está sem o ângulo de 60 graus. O ângulo de 60 graus não está aqui, ó. Quem está com o ângulo de 60 graus? A componente horizontal. Aqui está o meu ângulo de 60 graus. Então, se eu quisesse saber a força horizontal, com o ângulo vem de cosseno. Sem o ângulo vem de seno. A minha componente horizontal, vou colocar aqui H, seria 54 vezes cosseno de 60 graus, porque ela está com o ângulo. O meu componente vertical seria 54 vezes seno de 60 graus, porque ela está sem o ângulo. Muito simples, certo? Ou eu posso pensar assim, olha, isso aqui, ó, a minha componente vertical e horizontal, elas são perpendiculares entre si. Então, aqui forma um ângulo de 90 graus. Se eu tenho 90 graus no todo e aqui eu sei que são 60, sobra quanto para ser do outro lado? 30, né? 30 graus. Então, eu poderia dizer também que meu componente vertical é igual a 54 vezes cosseno de 30 graus. Porque aqui ela estaria com o ângulo e tem 30 graus, por isso cosseno. Se vocês baterem isso aqui na calculadora, lembrando que ela tem que estar em deg, né? Não pode estar em radiano, vocês vão ver que esse valor é exatamente o mesmo, tá? Então, meu componente vertical é 54 seno de 60. 54 seno de 60 graus. Falta uma coisa, eu ainda não defini o que é o RAX. Então, vamos lá definir o que é o RAX. Eu precisava dessa primeira explicação para conseguir definir ele aqui, ó. Imaginem que o meu RAX ele vai estar aqui, certo? Na vertical. Se eu uso esse ângulo aqui, ó, digamos que aqui é um ângulo alfa, eu estarei com o RAX, vai ser RA, com o ângulo alfa ou sem o ângulo alfa? Vai ser com o ângulo alfa, concorda? Porque aqui está com o ângulo na vertical, é o ângulo alfa. Então, o meu RAX é RA cosseno de alfa. Simples assim. RAX é igual a RA. Quanto vale RA? Deixa eu ver aqui. RA vale... eu não tinha colocado. O RA eu não sei, né? RA é justamente uma incógnita. RA vezes cosseno de alfa. Quanto vale cosseno de alfa? Eu tenho os lados do meu triângulo, então é muito fácil saber o cosseno. Revisãozinha de trigonometria. Cosseno é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Seno é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Tangente é igual Coca-Cola, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, cosseno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa.
Desculpa, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Minha hipotenusa, claramente, é o 5. Qual é o cateto adjacente a esse ângulo? É o cateto que está em contato com o ângulo, né? É 4. Então, isso aqui vai ser 4 sobre 5. Cateto adjacente, 4. Hipotenusa, 5. Isso aqui dá 4 sobre 5. Então, eu simplesmente posso colocar, ao invés de cosseno de alfa, eu posso colocar vezes 4 sobre 5. Se você pegar 4 sobre 5 na calculadora, fazer o arquicosseno de 4 sobre 5, você vai encontrar o ângulo de 36,86. E daí depois você coloca cosseno de 36,86, dá 0,8, que é exatamente 4,5. Então você pode transformar em grau e depois calcular o cosseno. Pode fazer, dá mais trabalho, mas pode. Ou você pode simplesmente já deixar a relação trigonométrica aqui. Os americanos, eles têm mania de simplificar o máximo que podem tudo. Então por isso que eles fazem desse jeito, tá? Eles usam essa notação para facilitar o cálculo. Então, RA vezes 4 sobre 5 vezes 6 mais 54 seno de 60. Seno de 60 dá quanto? Dá 0,8660. Vezes 3, menos 27 vezes 1,5. Tem que ser igual a 0. Então, 4 sobre 5 é 0,8. Vezes 6 vai dar 4,8. Menos 4,8 vezes RA. Mais 54 vezes 0,8660 vezes 3. 140,29. Menos 27 vezes 1,5. 40,5. Tem que ser igual a 0. Isolando isso aqui, RA vai ser igual a 140,29 menos 40,5 dá 99,79. Positivo passa para o outro lado, negativo, menos 99,79. Dividido por menos 4,8. Menos com menos dá mais, né? Então o resultado vai ser positivo, 20,78 quilonewtons. Esse é o valor da minha reação RA. 20,78 quilonewtons. Maravilha, tá? O fato do valor aqui ter dado positivo, o 20,78, significa que esse sentido que a gente definiu aqui para o RA, ó, esse sentido, deixa eu apagar aqui, esse sentido aqui está correto. Se tivesse dado negativo, significa que o sentido seria este aqui, ó, para baixo, tá? Mas então nós acertamos o sentido. Beleza, tudo certo. Então agora eu vou copiar esse diagrama de corpo livre. Porque agora eu já encontrei mais uma incógnita. Eu encontrei o valor de RA. Copiei o diagrama de corpo livre. E eu sei que o RA vale, na verdade, esse valor que a gente acabou de encontrar, 20,78. Quilonewtons, né? Estamos trabalhando em quilonewtons. Beleza. Agora, eu já utilizei somatório de momentos em torno de B igual a 0. Se eu fizesse somatório de momentos em torno de A igual a 0, eu conseguiria encontrar o RBY. Porque, olha, a minha distância seria 6 e o meu RBY estaria perpendicular à minha distância. Só que dá muito mais trabalho. É melhor eu utilizar as outras duas equações, que é a somatória de forças horizontais e a somatória de forças verticais tem que ser igual a 0. Eu vou começar com a somatório de forças
horizontais tem que ser igual a 0. Ali tanto faz, tá? Poderia fazer tanto uma quanto a outra, sem problema. Agora, a primeira força horizontal que aparece na minha estrutura é RAY. RAY está apontando para a direita. Então, ela é positiva. Então, eu vou ter aqui RAY menos. Por quê? Porque essa componente aqui, ó, está apontando para a esquerda. A componente horizontal dos 54 kN está apontando para a esquerda, então ela é negativa. 54, que está com o ângulo de 60 graus na horizontal. Então, 54 cosseno de 60. Feito. Mais RBX. Isso aqui tem que ser igual a 0. Não tem mais nenhuma componente horizontal de força na minha estrutura. Eu tenho essa componente horizontal, que eu já levei em conta. Essa componente aqui, que eu já decompus. E essa componente horizontal do meu apoio. Eu tenho que saber quanto é RAY. O meu RAY está com ou sem o ângulo alfa? Está sem o ângulo alfa, porque o ângulo alfa não está aqui. Ou seja, o meu RAY vai ser RA seno de alfa. Certo? O seno é o quê? Seno é o cateto oposto pela hipotenusa. Cateto oposto ao ângulo alfa é 3. Hipotenusa é 5. Então, o meu RAY vai ser 20,78 vezes o seno, que é 3 sobre 5. Então, vamos lá. 20,78 vezes seno de alfa. Ou seja, 20,78 vezes 3 sobre 5. Aqui, menos 54 cosseno de 60, 27. Mais RBX igual a 0. Então, isso aqui menos 27 mais RBX igual a 0. 20,78 vezes 3 sobre 5 dá 12,47. 12,47 menos 27 mais RBX igual a 0. Com isso, RBX é igual a 12,47 menos 27. Menos 14, passa para o outro lado, mais 14,53. Como deu positivo, significa que a gente acertou o sinal. RBX vale 14,53. Vou copiar minha estrutura aqui de novo, meu diagrama de corpo livre. E eu já sei que esse valor aqui vale 14... Opa, não foi esse, né? Eu encontrei foi o... O que eu encontrei foi o X. Esse valor aqui vale 14,53. E o RBY, falta eu descobrir. O RA eu já tinha descoberto que vale 20,78. E a última equação da estática que eu tenho é somatório das forças verticais tem que ser igual a 0. Minhas forças verticais são RAX, que a gente já sabe quanto vale, né? Vale 20,78 vezes o cosseno de alfa. E o cosseno de alfa aqui vale 4 sobre 5.
Então, 20,78. Vixe Maria. Agora que eu percebi que eu escrevi errado isso aqui. Aqui é X e aqui é Y, né? Aqui eu tinha feito certo. Nossa. Enfim, foi um bug mental aqui, tá? Perdoe, mas a conta tá certa. Viajei. Beleza. O R é a Y, né? 20,78 vezes o cosseno, que vale 4/5. Positivo, porque está para cima. Menos 54, que está para baixo, que está sem o ângulo de 60 ou com o ângulo de 30, né? Então, vezes seno de 60. Mais o RBY, que está para cima. Menos 27 tem que ser igual a 0. 20,78 vezes 4/5, 16,62, menos 54 seno de 60, 46,76, mais RBY menos 27 é igual a 0. RBY é igual a 57,14. 57,14 kN. Agora eu vou recopiar essa minha estrutura. Uai, não deu certo. Vou selecionar ela aqui de novo. Recopiei minha estrutura. E agora eu sei quanto vale meu RBY. 57,14 kN. E agora, todas as reações de apoio da minha estrutura já estão determinadas. Eu posso dizer que o RAY vale, isso que a gente acabou de fazer aqui, né? 16,62. Nem precisava isso aqui, né? O 20,78 é o suficiente. 16,62 kN. E o meu RAX vale 20,78 vezes o seno, né? Vezes 3/5. 12,46. Então aqui estão minhas reações, ó. Este e este. Com isso, a minha estrutura está em equilíbrio. Para você saber se você acertou, você pode escolher qualquer ponto da estrutura. Como, por exemplo, aqui na pontinha dela, você poderia vir. Bem aqui, ó. E fazer o somatório de momentos nesse ponto. Você tem as distâncias e tudo por causa das cotas, né? Se o somatório de momentos der igual a 0, ou bem perto de 0, né? 0,2, 0 alguma coisa, por conta de arredondamento, né? Você sabe que você acertou o cálculo. Beleza? Vou conferir aqui o resultado. Eu não tinha visto ele antes. RA 20. Aqui o livro falou 20,8, ok?
RBY 57.1, nosso deu 57.14, tá ok, tá lindo. E RBX 14.5, nosso deu 14.53, acertamos o exercício. Então assim, esse é o primeiro exercício resolvido do livro. E vocês observam por quê, né? Aqui já entram muitos conceitos que, se você entender todos esses conceitos, e isso vai entrar na sua cabeça só resolvendo muitos exercícios, mas se você entender esses conceitos, você vai longe nessa questão de resolução de estruturas estaticamente determinadas. Então, é isso. Espero que tenham entendido. Espero que isso aqui não tenha confundido muito, que eu baguncei aqui a unidade, né? Eu troquei o X com o Y aqui. E valeu! Deixa o like. Se eu não for pedir para você, eu vou pedir para quem, né? Você que assistiu até aí. E se inscreve no canal também, deixa um comentário. E é isso. Até a próxima. Falou!